Fala pessoal, hora de mais um giro do que aconteceu nos investimentos e na economia do Brasil e do mundo no dia de hoje, falando sempre de uma forma descomplicada e fácil de você entender. Meu nome é Bernardo Pascovitch, sou criador desse canal que fala sobre empreendedorismo e sobre investimentos e também sou criador do Yub. O Yub é o maior buscador de investimentos do Brasil, uma plataforma totalmente gratuita para você encontrar sempre as melhores opções para investir o seu dinheiro a partir de só R$1. Hoje foi um dia bastante agitado e bastante complicado nos investimentos, nas bolsas de valores, nas economias de todo o mundo. Por quê? Porque mais um dia de muitas preocupações com o coronavírus, chamado Covid-19, e muitas preocupações com o que isso vai afetar na economia, no bolso das empresas, das pessoas e dos países. Para começar, sinais não muito bons vindos da Europa. A Europa tem tido um aumento do número de casos de pessoas contaminadas e infectadas com o coronavírus e tem adotado cada vez mais medidas fortes e importantes de fechar fronteiras, cancelar voos, fechar restaurantes, bares, lugares de frequentação do público para tentar conter essa grande expansão do vírus. A preocupação de governos é como que a gente faz para estancar essa grande disseminação do vírus, como que a gente faz para fechar os países, fechar as cidades, fechar os estabelecimentos para que as pessoas não se contaminem por conta desse vírus. Muitas pessoas por aí falando que a China conseguiu controlar o vírus, essa expansão, em 1 mês e meio. Isso é verdade, só que a gente precisa lembrar que a China é um país totalmente diferente do resto do Ocidente, ou na verdade dos países ocidentais, porque a China não está no Ocidente. Então a China tem características diferentes. A China, em primeiro lugar, não é uma democracia como o Brasil, como os Estados Unidos e os países europeus, que possuem congresso, que possuem partidos políticos, que possuem discussões políticas. Tudo na China é muito mais rápido de ser feito, mais acelerado, é mais fácil de fazer em termos políticos. Além disso, a China, por ser a maior população do mundo, conseguiu levantar hospitais e levantar soluções que no Brasil são praticamente impensáveis. A China conseguiu levantar um hospital em 10 dias com mais de 1.000 leitos para tratar só dos casos de coronavírus. Então esse raciocínio de usar a situação da China para comparar com o resto do mundo não é bem verdade. Cada país tem as suas especificidades e suas próprias características. Então a realidade é que o coronavírus continua se expandindo em todo o mundo. No Brasil também, o Brasil registrou novas mortes, registrou um grande aumento do número de pessoas contaminadas e do número de suspeitas também. E o país já está praticamente, não todo parado, mas o país está praticamente vivendo em função do coronavírus. Aqui em São Paulo, eu estou gravando aqui de São Paulo, na capital, o governo e a prefeitura declararam estado de emergência. A prefeitura determinou o fechamento de todos os estabelecimentos, todas as lojas, exceto aqueles essenciais para a manutenção de uma residência. Então, supermercados, postos de gasolina, farmácias, hospitais, claro, que estão abertos. Alguns restaurantes ainda abertos, mas todo o resto, praticamente todo o resto da cidade está sendo fechado e cada vez mais fechado. Tudo isso é uma tentativa de conter a expansão do coronavírus. O governador João Dória declarou hoje que os shopping centers também seriam fechados, depois ele recuou e disse que era mais uma recomendação do que uma obrigação, mas depois veio o prefeito Bruno Covas e determinou o fechamento de todas as lojas da cidade, da região metropolitana de São Paulo. O que está acontecendo com tudo isso? Assim, o que essas medidas traduzem? Qual que é a preocupação das pessoas, do empresário, de você que está assistindo, que tem o seu negócio, tem o seu pequeno negócio, sua pequena empresa, de mim, que também tenho a minha empresa e também tenho as minhas preocupações em ter que pagar funcionário, tem que pagar aluguel do espaço em que a gente fica, tem que pagar... Pequeno espirro aqui? Não é coronavírus. Tem que pagar, enfim, todos os custos fixos da empresa. A preocupação das maiores empresas até as menores... Vou espirrar de novo. Voltei. A preocupação das maiores empresas até as menores é como que eu faço para pagar, para manter os meus gastos, para manter os meus custos fixos, ao mesmo tempo em que minha receita está caindo drasticamente. Ao mesmo tempo em que o que eu antes recebia, o que entrava de dinheiro da minha empresa está cada vez menor, as pessoas não estão mais consumindo, as pessoas não estão mais indo às ruas, saindo de casa praticamente. Como que eu vou fazer a economia girar? E aí, acho que assim,
A gente tem participado de discussões, tem acompanhado empresários, especialistas, conversando com colegas que também têm empresas. E esse é um momento importante, esse é um momento de tentar, de toda forma, reduzir os custos, reduzir os gastos que você tem na sua empresa, reduzir ao máximo a torneira, né? Fechar ao máximo a torneira, fechar ao máximo os gastos que você possui para sobreviver da melhor forma possível durante esse momento. O que está todo mundo falando e que eu repito não é mais o momento de querer crescer, de querer aumentar a sua receita, é o momento de sobreviver. A gente precisa focar em sobreviver para passar por esse momento difícil, para passar por essa crise, essas preocupações e em breve, se tudo der certo, se Deus quiser, em breve voltar a crescer, voltar a contratar pessoas, voltar a expandir os negócios. Mas agora é o modo de sobrevivência que todas as empresas e todos os empresários precisam adotar. Um pouquinho mais de notícias econômicas. Para quem não acompanhou hoje, o Banco Central, na verdade o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, determinou e decidiu pela redução da taxa Selic em 0,5% ao ano. Se você não entendeu o que é isso, taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros de uma economia, na verdade da economia brasileira. Todo país tem a sua taxa básica de juros, no Brasil tem o nome de taxa Selic. Como ela funciona? Quando o governo, na verdade, quando o Banco Central determina a taxa Selic, ela é a taxa base de toda a economia. Todas as taxas de juros da economia, elas são mais altas, são maiores do que a taxa Selic. Então, quando o governo reduz a Selic, a mensagem, ou na verdade, o que ele pretende é justamente baratear o custo do crédito, diminuir os juros, reduzir os juros na economia como um todo. E o grande objetivo final é incentivar o consumo da população, incentivar o consumo interno de um país. Ele pode fazer a seguinte analogia para entender melhor. Taxa Selic alta, consumo baixo. Taxa Selic baixa, consumo alto. A Selic é um instrumento do governo, por meio do Banco Central, para controlar, incentivar ou restringir o consumo interno e também para controlar o aumento ou a redução da inflação, ou seja, a inflação ou a deflação, né? Controlar o tamanho de aumento de preços ou controlar, evitar uma redução dos preços em uma economia. Esse é o panorama geral da taxa Selic no Brasil. Quando o Banco Central decidiu hoje pelo corte de 0,5% da Selic ao ano, a mensagem muito clara é: precisamos incentivar o consumo interno, precisamos incentivar que o brasileiro acesse crédito a um custo mais baixo, que as empresas acessem créditos a um custo e linhas de financiamento a custos mais baixos. Tudo para incentivar, tudo para lubrificar a roda da economia brasileira, não deixar que a atividade econômica caia mais ainda do que já está caindo. É essa a mensagem por trás, é esse o objetivo do governo. Se isso vai trazer resultado ou não, são outros 500. É uma medida de redução de taxa de juros que tem sido adotada por todos os governos do mundo. O Brasil está seguindo o movimento internacional de coordenação e de mesmas medidas sendo tomadas por praticamente todos os países do mundo. Precisamos ver se isso vai realmente, o desafio é ver se isso vai realmente trazer benefícios ou se não vai ser suficiente para o que a economia precisa nesse momento. Hoje teve uma coletiva de imprensa do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, com todos os seus principais ministros. Participou o ministro Paulo Guedes, da Economia, e a mensagem do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes é no sentido de precisamos preservar empregos, precisamos preservar postos de trabalho, preservar a economia, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor. Para isso, algumas medidas foram tomadas e me chamou bastante atenção. Primeiro, uma flexibilização das leis trabalhistas. É possível que patrões e que empresários negociem com seus funcionários uma redução de até 50% nos salários pagos pelas empresas durante a crise, justamente para que, ao invés de demitir os funcionários, ao invés de ter essa demissão, fazer uma redução dos custos das empresas, uma redução de salários, para que todo mundo consiga passar por esse momento da melhor forma possível, para que todo mundo consiga sobreviver, como eu mencionei antes. Não adianta dispensar alguém, a empresa vai economizar, mas vai gerar desemprego, e ninguém quer gerar desemprego. Eu não quero gerar desemprego na minha empresa,
os empresários não querem, o que os empresários querem é sobreviver nesse momento. Se os trabalhadores, os funcionários aceitarem essa redução, não vão perder o emprego e, ao mesmo tempo, como estão em casa, os custos de vida também, em tese, vão diminuir, porque o lazer praticamente acabou, os custos de transporte praticamente não vão mais existir. Isso falando, claro, não é toda a população brasileira, cada pessoa e cada profissão exige um ritmo e uma realidade diferente. Mas é um pouco do que o governo pretende: deixar as pessoas em casa, estabelecer quarentena, reduzir o custo de vida e, consequentemente, permitir que as empresas possam reduzir salários para que as empresas não quebrem. Se você não entendeu o porquê, ou não entende por que as empresas podem quebrar, vou pegar o exemplo de uma companhia aérea. Gol, por exemplo, ou Azul, são duas companhias aéreas das maiores do Brasil, listadas na Bolsa de Valores, que têm sofrido severamente em razão da crise do coronavírus, porque as pessoas simplesmente pararam de viajar. Então ninguém mais viajando, essas companhias aéreas possuem custos gigantescos, muito altos, muito elevados, não demitiram as pessoas, não venderam aviões, está tudo do jeito que está, só que a receita, a demanda diminuiu gigantemente. Essas empresas correm risco de quebrar. Já tem companhias aéreas fora do Brasil que quebraram, e outras companhias aéreas pelo mundo estão pedindo ajuda dos governos justamente para que não quebrem, para que possam continuar com as suas atividades. Então, é um exemplo importante de como essa crise pode quebrar empresas que dependem do turismo, do setor hoteleiro, do petróleo, com essa grande desvalorização do preço do petróleo, de transportes e vários outros setores que são complicados. Para quem está em dúvida e busca opções para investir, que não sabe o que fazer com o seu dinheiro agora, é um momento muito difícil, é um momento de risco, é um momento de bastante serenidade e bastante cautela. Com a queda da taxa Selic de hoje, a renda fixa perde mais da sua atratividade e ela fica muito perto da inflação. Então, se você for investir em renda fixa, é importante que você busque opções que paguem mais do que a inflação, que você faça esse cálculo, e se você não souber fazer o cálculo, que você venha até o IAB, até a minha empresa, um site totalmente gratuito. A gente mostra para você projeções e cálculos para ficar acima da inflação e não perder dinheiro. Se o seu objetivo for ir para a renda variável, muito cuidado também nesse momento, muita calma, só invista em renda variável, aquele dinheiro que não vai fazer falta se você perder, se acontecer alguma coisa, ou se você precisar de muito tempo na bolsa até ter uma valorização, porque, de novo, a volatilidade, o medo dos investidores, a oscilação de preços está muito alta. Espero ter te ajudado com esse vídeo, com esses comentários sobre o dia de hoje. A gente está vivendo realmente, literalmente, dia após dia, para entender para onde que vão os mercados, para onde vão as economias e como que os governos estão reagindo a tudo isso. Se tiver qualquer dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo. Também dá um like no vídeo, isso é muito importante para o YouTube entender que você gostou, para ele mostrar para outras pessoas. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, um abraço, tchau!